Olá, gente, boa noite, sejam muito bem-vindos. Deixa o Instagram aí chamando, enquanto isso eu vou ajustando aqui as coisas. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Aline Frag, nesse perfil aqui eu ajudo advogados a dominarem com segurança todos os passos das suas audiências trabalhistas. Deixa eu ver aqui se já tá chamando. Pera lá. Já estou ao vivo, acho que não tá aparecendo aqui no Instagram, agora tá. Muito bom, boa noite, Ricardo, boa noite, Marli. Tava vendo aqui se o Instagram realmente estava chamando. Eu coloquei no Instagram Web, tá com um delay bem grande. Sejam muito bem-vindos, gente. Eu sou a Aline Fraga, advogada trabalhista e mentora de advogados. E aqui nesse perfil eu ajudo advogados a dominarem com segurança todos os passos das audiências trabalhistas. Ricardo, Geórgia, Guarabira, sejam muito bem-vindos aqui a esse perfil. Me falem aí de onde vocês são, se é a primeira vez que vocês estão por aqui, se vocês já participaram de outras lives. Damares, minha mais nova aluna, seja muito bem-vinda. Gente, fica aqui comigo, tá? Até o final, porque além de muito conteúdo prático, eu sempre trago aqui para vocês, mostro para vocês como atuarem com mais segurança, com mais clareza, e principalmente como lidar, né, com aqueles juízes arbitrários, sem que vocês travem lá na frente do seu cliente, dos outros colegas que estão ali em volta quando a audiência é presencial. Ó, gente, Fortaleza, Ceará, cidade boa, chove a beça, mas faz um solão que só. Guarulhos e Ricardo, São Paulo. Em setembro ou outubro eu vou estar vai ser em Guarulhos, não, é em outra cidade, em São Paulo. Agora me fugiu aqui, daqui a pouco eu me lembro, num evento que eu vou participar. Ah, que legal, sejam muito bem-vindos, Damares, tá? Mas antes, gente, deixa eu contar aqui pra vocês o que acontece nesse perfil. Segundas, terças e quartas eu tô sempre com vocês ao vivo. Então, segundas e terças a gente tem a nossa live de tirar dúvidas, onde eu trago aqui para vocês, segundas e terças é sempre voltado, na verdade, tá? Para esclarecer dúvidas de audiências trabalhistas. Além disso, eu ainda abordo temas essenciais com experiências reais de casos concretos. Segunda-feira eu tô aqui no Instagram, terças-feiras lá no YouTube. Então, se você ainda não tá inscrito no canal do YouTube, clica no link da bio, tá? E ali eu sempre vou trazer temas essenciais para que vocês tenham ali, ganhem confiança, segurança e eficiência lá dentro da sala de audiência. E vocês sempre podem fazer perguntas sobre casos práticos de vocês, tá? Podem trazer ali situações que vocês vivenciam ou vivenciaram, por algum motivo não souberam como agir, ou será que dessa forma que eu posso atuar, eu vou ter uma audiência, o que eu posso fazer? Eu quero que vocês tragam aqui para mim, tá? E na quarta-feira, eu faço com vocês uma análise de audiência real pelo Zoom. E esse é justamente o diferencial do clube. Mas que clube é esse, né? Que vocês, para quem tá chegando agora, ainda não sabe. É o Clube dos Advogados Estrategistas. O link tá na bio, tá? É só vocês clicarem lá ou digitar aqui clube, que o robozinho manda para vocês o link, vocês já entram lá no grupo de WhatsApp. Vai ter um pedido de autorização, a gente autoriza vocês a entrarem. A gente precisou, infelizmente, ter que dar essa autorização por conta de algumas pessoas com má intenção. Então, a gente agora precisa autorizar cada pessoa que entra no grupo, tá? Então, é só clicar no link da bio, digitar aqui, ó. Vou colocar aqui para que vocês saibam. Clube, ó. Aí o robozinho vai mandar imediatamente para que vocês possam entrar, tá bom? É só clicar ali. Se você estiver assistindo gravado, porventura, é só clicar no link da bio que tá lá dentro. O Clube dos Advogados Estrategistas é gratuito, gente. É uma comunidade de WhatsApp onde você vai fazer parte ali. Vocês sempre vão estar recebendo
algum material que eu disponibilizo, tudo em primeira mão. O que a Aline vai falar amanhã, qual live vai ter essa semana, que audiência, qual tema ela vai abordar. Se você não estiver dentro do Clube dos Advogados Estrategistas, você não vai conseguir ter todas essas notícias em primeira mão e poder se programar de um dia para o outro, principalmente, tá? E a análise de audiência real, gente, é quarta-feira na sala secreta do Zoom. Sendo que essa é a única aula que não fica gravada. Ela só é disponibilizada para quem é meu aluno lá na plataforma. Então, se você não é meu aluno, já separa toda quarta-feira, às 19 horas, uma horinha da sua noite, tá? Para que você possa realmente estar imerso ali e possa fazer parte dessa aula. Onde ali eu vou desconstruir essa audiência, vou trazer ali cada ponto da audiência. Olha, isso aqui foi muito bom. Olha, isso aqui daria para ter sido feito de outra forma. Olha o jeito como esse juiz, qual o tratamento que ele dá, como ele reage, como ele age, como o advogado poderia agir naquela determinada situação. Ou seja, eu vou pontuando, vou reagindo a cada detalhe daquela audiência, tá? Então, assim, eu preciso que vocês estejam lá dentro, porque eu sozinha não preciso estar ali. Eu preciso exatamente de vocês para que vocês possam também trazer as dúvidas que vão surgindo. Principalmente se você ainda não fez nenhuma audiência ou se você tem aquele frio na barriga para fazer uma audiência, tá? É justamente ali onde você precisa estar. Eu também vou dando dicas. Olha, o colega elaborou aquela inicial daquela forma. De repente, se tivesse feito de outra maneira, ele não atrairia o ônus da prova para ele, por exemplo, tá? Então, todas essas questões eu vou pontuando ali dentro dessa análise de audiência que acontece toda quarta-feira e essa aula não fica gravada. Ou seja, segundas e terças, as lives elas até ficam gravadas, mas é por um tempo curto que vocês precisam assistir, tá? Segunda-feira aqui no Instagram, terça no YouTube e quarta-feira a live secreta do Zoom, que você só consegue acessar estando lá dentro do Clube dos Advogados Estrategistas, certo? Então, é só clicar aqui no link da bio ou digitar clube que o robozinho já vai mandar para vocês. E me contem aqui se vocês são a primeira vez que estão aqui, para que eu possa saber. E outra coisa que eu sempre peço, ó, para que o algoritmo consiga compreender que esse perfil está ajudando de alguma forma, está sendo produtivo para vocês, que vocês estão conseguindo extrair o melhor daqui, eu preciso que vocês façam uma única coisa, que se você estiver assistindo gravado, já vai curtindo. E para quem está aqui, vai mandando emojizinho e compartilha com os colegas. Tem um aviãozinho que fica logo aqui, compartilha com pelo menos 5 colegas advogados, tá? Boa noite, Davi. Seja muito bem-vindo. E bora, gente, para o nosso tema de hoje. Deixa eu beber um pouco de água aqui. Hoje a gente vai falar, eu antecipei ontem para vocês, um tema muito delicado, tá? Mas é muito necessário, principalmente para a gente que é advogado trabalhista e para os tempos que a gente tem vivido, que a gente tem visto bastante discriminação em todos os lugares, né? Não é somente no ambiente de trabalho, mas no ambiente de trabalho a gente vai para lá para quê? Para trabalhar e não para ficar sendo ofendido, para ficar sendo humilhado, tá? Então a gordofobia, o tema que a gente vai falar hoje é sobre a gordofobia no ambiente de trabalho. E mais do que isso, a gente vai entender se esse tipo de conduta pode gerar ali, ensejar uma rescisão indireta, como vocês devem atuar na prática, o que perguntar lá na sala de audiência e como vocês podem defender o cliente de vocês com técnica lá na sala de audiência, principalmente, tá? Seja você advogado do reclamante, seja você advogado de reclamado. Sânia, boa noite, minha aluna querida. Equipe, aproveita e coloca, eu acho que a gente não colocou no nosso grupo de alunos, tá? Eu não vi aqui, pelo menos, eu não vi se saiu lá no nosso clube, na nossa comunidade de alunos, que eu tô aqui ao vivo com esse tema. Deixa eu até dar uma confirmada aqui. Já vi que foi sim, tá? Então, vamos... Seja bem-vinda, Daisy. Boa noite. Então, indo para o nosso tema de hoje, o que é a rescisão indireta e onde que ela pode
ser aplicada. Qual é o conceito ali básico? Qual é o objetivo dela? Tá? A rescisão indireta é aquela, semana passada, ou retrasada, a gente falou sobre a justa causa que o empregador aplica no empregado. A rescisão indireta é justamente o contrário, é onde o empregado aplica uma justa causa no empregador. E aí vem o nome rescisão indireta, tá? A rescisão indireta é a verdadeira, é aquela chamada justa causa do empregador, onde ela está prevista lá no 483 da CLT, que eu esqueci, inclusive, de descer a minha CLT, mas a gente faz isso aqui agora, porque ela fica cá em cima da minha cabeça. Eu até gosto quando eu pego a CLT comentada, mas ela não tá por aqui, ela tá escondida. Mas não tem problema. Ah, ela tá ali, já achei. Ela tá bem ali, ó, pra quem tá olhando no vídeo, tá bem ali. Essa primeira, é a comentada. Wendry, seja muito bem-vindo à nossa live. E aí, o que é previsto, gente? Lá dentro do 483, é prevista a rescisão indireta, né? Deixa eu ler aqui para vocês, ó. O empregador, ele poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando? Aí tem lá, a linha A, forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos, significa proibidos, por lei contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. A linha B, for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. A linha C, correr perigo manifesto de mal considerável. A linha D, não cumprir o empregador as obrigações do contrato, que é o que na maioria das vezes a gente vê, tá? A linha E, praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama. A linha F, e o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. E por último, a linha G, o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários, tá? Aqui a gente tem outros parágrafos, mas são exatamente essas alíneas aqui que são previstas. E aí as hipóteses principais do 483, elas são pelos descumprimentos contratuais, que é a linha D, que a gente acabou de falar, tratamento com rigor excessivo, isso é o que acontece bastante, ato lesivo à honra ou à dignidade, o perigo manifesto ali à integridade física, tá? Ofensas verbais ou físicas e a redução do salário sem acordo. E aí eu trago para vocês exemplos práticos. Boa noite, Paulo, seja muito bem-vindo. Gente, já compartilha com mais colegas que hoje a gente está falando sobre rescisão indireta e trouxe como tema a gordofobia, tá? Um caso real que aconteceu, que lá no TRT5 Bahia, tá? Aconteceu realmente essa discriminação horrorosa e a ponto da pessoa precisar pedir demissão, de tal ponto que ela se sentia ali humilhada, tá? Então, vamos lá para um exemplo prático que eu trago aqui dentro dessas hipóteses que eu acabei de citar para vocês, que está prevista lá no 483 da CLT. Boa noite, Thiago. Seja bem-vindo. Boa noite, Paulo. Tá? Imagina, gente, um chefe ali que expõe um funcionário ao ridículo diante dos colegas. Isso acontece e muito, tá? Eu digo assim, eu atuo em 95% dos casos que eu atuo para empresa, para reclamada. E eu vejo diversas demandas nesse sentido, de reclamantes vindo falar que eram ofendidos e aí sendo expostos ao ridículo diante de colegas, tá? Ou o empregador que atrasa salários, isso também é um motivo. Ou aquele que comete um assédio moral, que é o caso que a gente verá hoje aqui. Ou, né, esse caso exatamente de humilhação ali, um empregado por conta do corpo e onde esse empregador fazia ameaças de que se essa funcionária, essa empregada, ela não emagrecesse, ela seria demitida, tá? E aí eu vou contar mais a fundo sobre esse caso. Fica aqui comigo. Boa noite, Marta. Seja muito bem-vinda. E se você, gente, quer dominar a prática aqui da audiência trabalhista com segurança,
você precisa o quê? Fazer parte lá do nosso clube dos advogados estrategistas. Lá dentro, ó, boa noite, Nayara. Lá dentro você fica sabendo de tudo que acontece aqui, tem acesso exclusivo a materiais que eu disponibilizo para vocês, tá? Aprendem a conduzir casos reais com visão estratégica, assim como esse hoje que eu tô trazendo, esse tema de hoje que eu tô trazendo para vocês, tá bom? Deixa eu beber aqui um pouco de água. Clica, ó, no link da bio, que tá lá, e entra agora para o nosso clube dos advogados estrategistas, para que vocês passem a atuar com segurança, confiança, mesmo naqueles casos que parecem mais difíceis, tá? Porque quando você atua com estratégia, não tem dificuldade. Vocês vão ter apenas estratégia de como atuar naquele determinado caso. E com estratégia a gente consegue tudo, tá bom? Então já compartilha essa live aqui com outros colegas que precisam ouvir isso. Por quê? Boa noite, Fátima. Boa noite, Nayara. Porque advogar, gente, sozinho não é mais necessário, certo? O improviso, ele não pode ser o seu plano B. O improviso não tem nem que existir. O plano B, ele tem que realmente ser um plano de verdade. É aquele que a gente prepara o plano A, o B e o C. O improviso, ele não pode fazer parte do seu repertório, do seu roteiro de audiência, tá? Boa noite, Felipe, Clécia. É igual outro dia aconteceu, num caso, que simplesmente cheguei lá na audiência, era um caso que eu não tinha reproduzido aquela inicial, tá? Eu estava ali como audiencista, peguei e vi algumas faltas ali naquela inicial, mas eu já sabia exatamente de tudo aquilo que era sensível, delicado e que poderia me ser abordado lá dentro. E eu já tinha um plano B caso aquilo ali fosse ser suscitado. E quando foi suscitado, eu imediatamente tive uma forma de conseguir dar uma, como é que se chama? Agora me faltou a palavra. Eu consegui ali me sair daquela situação, justificando o motivo pelo qual não constava, trouxe como se fosse um erro material na situação e o juiz acolheu e retificou, tá? Então, assim, a gente não é que tudo vai estar perfeito, porque quando a gente é audiencista, principalmente, as coisas podem não ser perfeitas, mas a gente precisa ter o plano B e não viver de improviso, achando que vai tudo dar certo lá, vai cair aqui, ó, eu vou incorporar aquele personagem, o Harvey, para quem assistiu o Sult, e vai aqui, ó, vou incorporar e vou conseguir sair falando. Não, gente. A gente precisa de conhecimento, a gente precisa de estratégia, a gente precisa de preparo, tá? Boa noite, Clécia, Sidney, Tailine, sejam muito bem-vindos. E é justamente para isso que vocês precisam estar lá dentro do Clube dos Advogados Estrategistas. É gratuito, vocês ficam sabendo quando eu tô aqui ao vivo, o tema que vai ter naquele dia, sobre o que eu vou falar, certo? Então, minha garganta tá péssima, gente. Só um minuto. Então, com base nisso que eu acabei de falar com vocês precisam estar lá. O nosso tema de hoje é justamente sobre um caso real que aconteceu lá no TRT5, lá na Bahia. Tem algum baiano aqui, gente? Pra quem não sabe, o meu marido, ele é baiano. Eu amo tanto a Bahia, gente. Obrigada. Boa noite. Hilário Franklin. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Minha garganta tá horrível. Essa mudança de tempo, né, é muito ruim. Eu amo a Bahia e esse julgado que eu trouxe aqui é lá do TRT5, da Bahia mesmo, tá? Vou ler aqui pra vocês, gente, ó. Uma funcionária de clínica, ela foi exposta a comentários gordofóbicos. Ela era chamada de gorda demais. Obrigada, muito obrigada, Hilário. Ela era chamada de gorda demais e foi afastada ali do atendimento ao público. Boa noite, Osana, minha aluna querida. E ali ela foi coagida devido a todas essas ofensas que ela era apelidada, era chamada ali. Ela acabou se sentindo coagida e pediu demissão, infelizmente. E a justiça ali, o TRT5, ele reconheceu a conduta abusiva e acabou por condenar a clínica, tá?
tanto a primeira instância quanto o TRT, a segunda instância, confirmaram essa rescisão indireta. Por quê? Devido a todos esses comentários que ela era exposta, ela pediu ali a reversão daquele pedido de demissão para que fosse revertido numa dispensa imotivada. Por quê? Porque ela, na verdade, ela foi coagida a pedir aquela demissão. Ou seja, ali já caberia uma rescisão indireta, tá? Se ela não quiser, se você, porventura, tiver algum cliente, algum possível cliente, que traga para vocês uma situação de que ele está sofrendo ali humilhação dentro do ambiente de trabalho, está sendo apelidado e já disse que não gosta daquelas brincadeiras, já fez uma denúncia via canal lá, ele trouxer essa situação para você, essa pessoa, se ela conseguir ainda continuar ali e aguardar a decisão, você pode entrar com pedido de rescisão. Ou o que você pode fazer? Você pode aconselhá-la, olha, a gente pode fazer assim, como já se tornou insuportável, para você não ter mais como continuar ali nessa empresa, nesse ambiente que se tornou tóxico para você, que está te fazendo mal psicologicamente, eu posso fazer aqui uma carta de rescisão indireta, onde você vai informar para o seu empregador que, devido a esses descumprimentos contratuais, e ali, gente, esse advogado, essa cartinha, para quem ainda não adquiriu o Kit Start trabalhista, tem dentro do Kit Start trabalhista, tá? Também tá no link da bio. Ali você só vai adequar o seu caso. E aí, esse funcionário, esse empregado, esse reclamante, vai entregar essa cartinha. E aí, o que eu sugiro para vocês? Que vocês recomendem a ele enviar através do WhatsApp para aquele empregador, para aquele encarregado direto ali, que ela consegue falar imediatamente, o encarregado imediato, e também através dos correios, seja por Sedex, mas sempre com aviso de recebimento, para que demonstre que essa empresa tomou ciência. Por quê, Aline? Por duas formas. Porque quando você só envia através do WhatsApp, pode ser que você pegue ali um juiz encrenqueiro que vai dizer não, você não sabe se essa pessoa recebeu, porque o WhatsApp hoje em dia tem aquele modo que você não visualiza, não sabe se a pessoa visualizou aquela mensagem. Então, para você se certificar e poder evitar uma possível alegação de abandono de emprego, você vai enviar através dos correios e vai requerer, como é que se diz? Enviar a cartinha pelos correios com o aviso de recebimento. Quando aquele aviso de recebimento chegar na sua casa, você vai pegar e vai fazer a juntada no seu processo, tá? De preferência, quando você for distribuir, já distribui com tudo bonitinho essa reclamação trabalhista. Boa noite, Wesley, Ana Caroline, Brena, sejam muito bem-vindos, tá? Então, dessa forma que vocês devem sugerir. Essa carta, gente, de rescisão indireta, já está lá dentro do Kit Start trabalhista para você adquirir, entre outros, muitos documentos necessários para essa advocacia. E aí, o que eu também recomendo? Quando vocês forem ceder essa cartinha, conversou, o cliente vai te contratar, você fala, olha, eu sempre digo, gente, nem relógio trabalha de graça. Então, você também não pode trabalhar de graça. Ah, Aline, mas eu tô começando agora e como é que eu vou cobrar alguma coisa para iniciar? Gente, nem que seja R$100, R$200, R$300, tá? Felipe, muito bom. Que bom, Felipe, que você gostou do Kit Start, tá? Muito obrigada aí, ó, pela propaganda ele tá fazendo. Ainda não é meu aluno, espero que na próxima turma seja, tá? Então, gente, vocês informem isso para eles, essa parte da cobrança. Cobrem pelo menos um valor inicial para que eles também estejam comprometidos com você. E você vai justificar, olha, eu vou fazer, já vou começar o trabalho antes mesmo de elaborar a sua inicial. A gente já está conversando, eu tenho custos com internet, tenho custos se você tiver um escritório físico, tenho todos esses tipos de custo, tá? Esse tempo aqui que eu tô conversando com você, eu tô deixando de atender uma pessoa. Então, assim,
Quando a gente vai no médico, o médico não cobra a consulta, independente de ser uma coisa que leve ali uma perguntinha de 10 minutos ou de 1 hora. Então, a gente precisa ser assim. Por quê? Inclusive, a OAB, a gente tem uma tabela para isso. Mas a gente insiste, a gente tem colegas que não cobram. Então, a gente precisa cobrar esse início. Por quê? Esse valor, inclusive, você não pode justificar para ele o quê? Ao final, se você receber, você ganhando essa ação, a gente tendo algum êxito ali, que é o que você espera, né? Eu posso abater esse valor da senhora, do senhor, tá? Então, você vai deixar esse seu cliente também mais tranquilo. Bom, eu não tô pagando, posso adiantar, mas também tem pessoas que preferem cobrar esse valor e não descontar ao final. Isso aí fica a seu critério, tá? E dá para vocês fazerem através também vocês podem gerar, eles podem pagar através de cartão de crédito, tá? Então, vamos continuar aqui ao nosso caso real da funcionária que foi exposta a comentários gordofóbicos. Aqui, gente, o que aconteceu? Deixa eu até pegar aqui exatamente a notícia. Nossa, ficou grande aqui pra mim. Pronto. Agora ficou melhor. Isso aconteceu lá Não. Aconteceu lá na sétima. Boa noite, Mari. Seja muito bem-vinda. Não te vejo há algum tempo. Essa funcionária, gente, ela era chamada de gorda e sempre pressionada ali para manter a imagem, para que ela emagrecesse, porque era uma clínica de estética. E com isso, a justiça acabou reconhecendo. E a gente tem o quê? O 483 da CLT, certo? Que prevê exatamente ali a rescisão indireta. Nesse cenário, a gente, da gordofobia que ela sofreu ali dentro desse ambiente de trabalho, ela tinha o quê? Um rigor excessivo, tá? Que seria, a gente poderia enquadrar ali na questão dos descumprimentos contratuais, mas esse rigor excessivo, ó, forem tratados com a linha B, tá? For tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo, ou também o ato lesivo contra a honra, ato lesivo à honra ou à dignidade, que é a linha, cadê aqui, que eu não anotei, qual seria a linha? Não cumpriu o empregador, a linha E, ou seja, a linha B e a linha E enquadrariam aqui esse caso da gordofobia que ela estava sofrendo dentro do ambiente de trabalho. Aline, eu posso pegar e ter outros descumprimentos contratuais ali, terem outras lesões que ela vinha sofrendo? Pode, mas você vai precisar justificar. Eu, por exemplo, já entrei com algumas reclamações pedindo ali a rescisão indireta e trago exatamente, essa pessoa, esse trabalhador, ele elastecia, travou a língua, elastecia a jornada por todos os dias. Isso é um descumprimento. Por quê? Uma coisa é algo pontual, ele precisa hoje, a empresa precisa dele, fazer ali meia horinha, tá terminando um cliente, ou aconteceu algo de emergente e a empresa precisa desse funcionário. Ok, mas todos os dias essa habitualidade, ela passa a ser um descumprimento contratual. Porque a pessoa não tem que estar disponível ali para a empresa a todo momento. Ela precisa ter o horário dela de lazer, o horário dela com a família, ela precisa ter o momento dela. Então, 8 horas de trabalho já é mais do que suficiente, tá? A ausência de intervalo, isso aí também já ensejaria, tá bom? Aqui, nesse caso específico, foi justamente o quê? Esse rigor excessivo ou ato lesivo é a honra ou a dignidade, poderíamos enquadrar, tá? E como que vocês vão provar essa gordofobia, ou até mesmo, se vocês quiserem chamar ali, por um assédio moral, porque não deixava de ser, certo? Um assédio moral aquilo ali, a pessoa fica sendo pressionada, às vezes a gente não sabe o motivo pelo qual aquela pessoa realmente está com sobrepeso, não só a alimentação, pode ser emocional, pode ter, eu, por exemplo, eu tenho hipotiroidismo, se eu não soubesse e não estivesse tomando remédio, de repente eu já estivesse bem acima do meu peso, tá? Mas eu já há muitos anos sei desse hipotiroidismo, será que essa pessoa tinha ciência do motivo
que levou ela a estar acima do peso, e o acima do peso é relativo. Ela está se sentindo bem, está tudo ótimo. A empresa não quer que ela esteja daquele jeito, é outro problema, porque isso começa a abalar o psicológico dela, tá? Então, como que vocês vão provar essa gordofobia que ela sofria ali dentro? O cliente de vocês que chega, como é que você vai dizer para ele o que você precisa? Ah, você pode entrar com essa ação, posso. Ou eu posso defender essa empresa, posso, mas eu preciso ter provas daquilo ali. Ah, eu estou pelo reclamante. Quais são as provas ali, reclamante ou reclamado, tá, gente? Quais são as provas que eu posso fazer ali? Provas documentais. Por exemplo, a gente pode ter prints de WhatsApp. Que isso é prova documental. A gente não pode confundir prova documental com prova digital, tá? O print de WhatsApp é uma prova documental. Áudios ali. Se você não pegar e não extrair na íntegra, isso ali vai ficar sendo uma prova documental. E-mails, relatórios, notificações internas, porque principalmente se esse seu cliente ainda estiver na empresa, é importante que você oriente que ele faça uma denúncia pelo canal de denúncias que empresas costumam ter, tá? Isso é de suma importância. Aguarda saber o que vai acontecer. Você também pode perguntar, às vezes, esse seu cliente já fez esses procedimentos de fazer uma reclamação, de chegar até o próprio superior hierárquico. Olha, eu não estou gostando disso, eu ando com problemas psicológicos. Isso é um tipo de prova que ele precisa trazer para você. Então, quais são as provas que vão ser produzidas ali? Podem ser provas documentais, testemunhais, como colegas que presenciaram aquelas humilhações, ou até mesmo as ordens abusivas. E aí você diz assim, ah, Aline, mas é poucas vezes, desculpa, poucas vezes você verá esse tipo de humilhação na frente de clientes, na frente dos próprios empregados. Isso costuma ser velado, esse tipo de humilhação, esse tipo de preconceito ali, de assédio praticado. Tá, pode ser que aconteça, mas nesse caso aqui não. Era na frente de clientes, era na frente dos outros funcionários. Mas se for aquele caso velado, como que você pode provar? Essas testemunhas que às vezes aquele empregado entrava na sala do chefe e saía chorando de lá. Isso daí é um tipo de prova, você não sabe o que era passado lá, mas poxa, toda vez que essa pessoa era chamada dentro da sala do chefe, ela saía de lá chorando, saía com o olho vermelho, saía chateada e acabava comentando. Acabava comentando com você, acabava comentando com outros colegas dali. Mas também pode ser aquela pessoa que não comentasse com os outros. Tá tudo certo, mas você tem uma pessoa que, poxa, estava ali e presenciava essa sua reação de você sair daquele seu cliente sair. Isso é um tipo de prova testemunhal. Melhor ainda, aqui nesse caso real que aconteceu lá no TRT5, toda essa gordofobia que ela sofria era na frente de todos, até mesmo dos clientes. Se você quiser, inclusive, o número do processo, manda aí para mim, me manda no direct que eu vou enviar, tá? O número desse processo para vocês. E aqui, gente, além disso, a gente já tem as provas documentais, que também podem entrar ali as provas digitais, se tinha algum tipo de assédio através do grupo de WhatsApp. Muitas vezes, né, acontece isso. Boa noite, Carlos. Muitas vezes acontece. O meu cliente pode filmar escondido? Excelente pergunta do Ricardo. Ricardo, o seu cliente, se ele faz parte daquela situação, sim, ele pode filmar, tá bom? Não é considerado uma gravação clandestina, porque afinal de contas ele faz parte. O que não pode é o quê? É alguém que não tem nada a ver com a situação e está ali gravando, tá? Mas se ele faz parte daquela questão, pode sim gravar, tá? Inclusive é válido isso, tá? Se vocês tiverem, gente, alguma dúvida sobre essa questão de rescisão indireta ou qualquer coisa que eu esteja falando, podem colocar aqui na caixinha de perguntas, ó. Tem um balãozinho com ponto de interrogação, fica sempre mais fácil para eu responder, tá? Que eu consigo visualizar
com mais facilidade. Então, vocês podem, comprovar ali uma filmagem, uma gravação de áudio. Sabe o que eu falei, inclusive, para um cliente meu? Quando ele já tinha feito, eu já tinha enviado, né? Tinha fornecido para ele aquela carta da rescisão indireta, ele enviou. E aí eles chamaram, porque o hotel chamou que ele fosse até lá para poder fazer a rescisão dele lá. Aí fez como se fosse um pedido de demissão e a discussão que foi no processo exatamente sobre se realmente aconteceu ali uma rescisão indireta, ou seja, a empresa deu causa para que ele pedisse demissão ou não, tá? Aí o que eu falei? Bom, como a empresa está chamando você lá, faz a gravação desde o momento que você entrar na sala do RH. E a gravação não foi filmagem, tá, Ricardo? Foi uma gravação de áudio, ele abriu lá e começou a gravar tudo que estava acontecendo ali. Caso ocorresse qualquer tipo de coação, ele estaria gravando e a gente conseguiria juntar isso no processo, tá? Então pode sim, porque ele faz parte ali. Então você pode provas documentais, testemunhais, provas indiretas, que aí pode ser, vamos supor, nesse caso aqui, essa reclamante, ela juntou afastamentos médicos que ela teve, laudos psicológicos. Essa pessoa é acompanhada por um psicólogo, essa pessoa é acompanhada por um psiquiatra. E aí, qual é a causa? Esse psiquiatra, esse psicólogo pode dar ali um laudo, um parecer, explicando exatamente o motivo pelo qual ela está frequentando ali. Isso também serve como meio de prova para o seu cliente, tá? A Damares está fazendo uma perguntinha aqui. Aí o que vai acontecer? Quem está fornecendo ali é ele próprio. Eu digo assim, uma gravação clandestina, vamos supor. Eu tô aqui sem pretensão nenhuma e aí eu começo a gravar a conversa de alguém. E eu quero juntar essa prova no processo. Aí não pode, tá? Mas se eu faço parte, alguém pegou e gravou porque eu pedi para gravar, tá tudo certo, tá, Damares? Mas eu não posso estar, por exemplo, eu tô no refeitório e aí eu começo a gravar a conversa de alguém que tá ali do lado. A pessoa não sabe, eu não estou fazendo parte dessa conversa, ninguém vai ouvir minha voz, nada. Aí não pode, tá? Excelente pergunta. Boa noite, Samuel, seja muito bem-vindo. Tá? Se alguém tiver dúvida, a gente coloque que essas dúvidas, não existe dúvida boba, existe dúvida que só surge lá no meio da sala de audiência. Aí esse é o problema, tá? Então eu quero que vocês tragam para cá as dúvidas para que a gente possa sanar. E de quem é o ônus da prova aqui nesse caso? Rescisão indireta. De quem é o ônus da prova? Regra geral é de quem alega, né? A gente olha lá o quê? No 818 da CLT e tem o 373 do CPC, que é basicamente a mesma coisa, que fala em um, fala em outro. Então, nesse caso, vai ser de quem? Do reclamante. Ele que está alegando aquele descumprimento, algo que aconteceu, aquele ato lesivo ali, então ele tem a obrigação de comprovar, tá? Mas sempre muito cuidado. Se você estiver atuando pela empresa, é o que eu sempre falo. Atenção, por quê? Minha cadeira aqui andou. Atenção, porque se o reclamante tem obrigação de comprovar, ele traz ali as informações e você, empresa, já começa a dizer, não foi bem assim, foi assado, você vai trazer ali um efeito o quê? Modificativo. E aí, como você está trazendo uma outra situação, a empresa vai estar atraindo ônus para ela. E aí é o mesmo que eu falo para justa causa. Nesse momento, a empresa precisa ficar bom. A empresa não cometeu nenhuma falta grave, não descumpriu nenhuma cláusula contratual, então impugna aquelas alegações. Gente, peraí, porque eu não tô nem conseguindo respirar, só um minuto. Eu tô muito entupida. Desculpa. Mil perdões, tá? Então, assim, a empresa, quanto menos falar ali naquela defesa, melhor. Porque se o ônus de provar é do reclamante, o reclamante precisa trazer ali as provas, tá? E a empresa só vai estar lá na audiência para fazer contraprova.
A partir do momento que ela traz outros fatos ali, aí é um problema, porque ela vai atrair e ela passa a ter a obrigação de comprovar aquilo que ela está alegando, certo? O Felipe perguntou assim: Aline, o ônus seria da reclamada em caso de RI por ausência de GRT, acho que é, né? Em caso de reclamação por ausência de FGTS e salários atrasados. Aí o que eu digo? A ausência de recolhimento de FGTS. Se o seu cliente é o reclamante e você precisa ali, você tá realmente dizendo, olha, ele tá querendo rescindir o contrato porque a empresa não vem recolhendo o FGTS dele, não vem fazendo o depósito, você precisa trazer esse extrato. Tem o TST, ele diz que a empresa precisa trazer o extrato. Mas, gente, isso não cola. Então, assim, traz, tá? Pra você... Por quê? É muito mais fácil pro empregado ter esse extrato ali do fundo de garantia. Então, quando você for pedir, já traz. Por quê? Porque o juiz já vai ver se é prova documental. Você não precisa nem fazer... Não existe prova testemunhal para ausência de recolhimento. Salários atrasados, como é que você vai comprovar ali? O ônus continua, tá, Felipe, com o reclamante, de demonstrar que essa empresa estava atrasando os salários. A empresa vai ter que pegar e dizer assim, não, ele está dizendo aqui que eu atrasava, mas olha aqui, ó, o pagamento está em dia. Ele vai fazer contraprova nesse caso, tá? Aí vamos supor, a empresa pagava em mãos. O funcionário está dizendo que ele não recebia. A empresa vai ter que trazer ele comprovando que esse pagamento era feito em dia, tá? Por quê? É uma prova documental. Isso aqui tem aquela questão daquela dúvida. Quem é que tem o poder de guarda? É a empresa desses documentos, né? Desses recibos. Se o seu cliente não tiver nada, é óbvio que você vai bater nessa tecla, você vai seguir nesse caminho de que o ônus da prova aqui vai ser da reclamada, porque isso, quem tem o poder de guarda é a empresa. E a questão do FGTS, o TST, ele entende que também é ônus da empresa de comprovar os recolhimentos. Então, você pode ir por essa linha, tá? Mas, via de regra, o ônus vai ser do reclamante. É muito mais fácil, em relação à ausência de recolhimento do FGTS, o reclamante já trazer ali, você evita discussão. De ter um juiz que vai dizer que não, que quem tem que trazer é o reclamante, você evita a fadiga. E em relação aos salários atrasados, a empresa realmente ela precisa ali demonstrar que ela efetuava esse pagamento em dia que não estava atrasado, tá? Consegui te ajudar, Felipe? Então, assim, vocês têm também uma... Deixa eu ver se eu gosto de salvar essas perguntas de vocês, porque isso serve de conteúdo aqui pro nosso canal. Ah, ótimo, o Felipe já falou, é isso que realmente eu faço. Perfeito, Felipe. Você costuma atuar tanto para empresa quanto para reclamante, Felipe? Ou só para reclamante? Me conta aqui, gente, se vocês atuam mais para reclamante, mais para reclamada. Deixa eu bebendo água aqui enquanto vocês respondem. Vamos colocando aí. Então, vocês já sabem que, ó, cabe ao reclamante iniciar ali a produção probatória, ou seja, fazer prova daquilo, mas se tiver indícios, só pro reclamante, se tiver indícios ali consistentes, o juiz, ele pode acabar exigindo que o empregador se manifeste e justifique essa conduta. Como? Invertendo o ônus da prova. Aí, nesse caso, Felipe, vamos supor, você tá ali por um reclamante, que ele... sei lá por que cargas d'água, não consegue de jeito nenhum extrair aquele extrato do fundo de garantia. Deu uma pane lá e não consegue nada. Excelência, considerando que se trata de prova documental e de documentos de guarda da empresa, essenciais esses, é ônus da empresa. Logo, você vai requerer que a empresa traga aos autos, esses documentos, tá? Porque se você não insistir, o juiz vai dizer que o ônus era do reclamante, o reclamante não se desincumbiu. Então, você precisa requerer essa inversão desse ônus, certo? Igual aconteceu. Eu tinha um seguinte caso.
Tinha ali a alegação de que o meu cliente, ele tinha sido eleito como membro da CIPA num determinado período, a empresa simplesmente negava. O meu cliente foi até o sindicato dos hoteleiros e não conseguiu. O sindicato não forneceu a bendita ata lá, confirmando que ele tinha sido eleito. Ou seja, o ônus, via de regra, seria do reclamante, porque ele que está alegando isso. Mas a partir do momento que o meu cliente não consegue, eu preciso forçar a barra e pedir a inversão. Por quê? Eu estou fragilizada, eu não consigo fazer prova, mas a empresa tem esses documentos, ela tem a guarda desses documentos, ela tem por obrigação ter esses documentos, tá? E quando o meu cliente também tentou pedir a empresa também não forneceu. E aí eu tive que bater na tecla com o juiz de que eu não tinha como fazer essa prova e que eu necessitava que o juiz expedisse ofício ou para o sindicato ou que determinasse que a empresa fizesse a juntada desse documento. E aí, depois de eu bater muito nessa tecla, o juiz deferiu, foi confirmado a eleição do meu cliente nesse período e foi deferido o período estabilitário desse período. Ou seja, se eu não soubesse exatamente como agir ali dessa possibilidade desse indeferimento, eu ia simplesmente, tá bom, o juiz não deferiu, e aí eu ia perder um dinheirão, porque o período estabilitário é bem grande ali, para ele poder receber, ou seja, é todo aquele ano que ele saiu no início do ano, mais um ano que ele tem. Então, assim, pensem só, né? Tá? Então, nesses casos, a gente precisa não só colocar no papel, gente, a gente precisa, ter argumento lá na sala de audiência. Por isso que eu falo, o plano B, ele não pode ser um improviso, ele tem que ser realmente, ele tem que ser real, tá? Ele tem que ser real. Maravilha. E aí, o que vocês, gente, olha só, a pessoa já tá falando que é 50 minutos, essa live é só pra acontecer por 30 minutos, gente. Mas eu acabo me estendendo, eu me empolgo aqui, gosto de receber perguntas de vocês, tá? Gosto que vocês coloquem aqui. Aí eu trouxe pra vocês o que vocês podem perguntar em audiência. Por exemplo, você tá pelo reclamante, vai pedir para ouvir o preposto. Você pode indagar, principalmente para poder comprovar essa questão da rescisão indireta, se o reclamante sabe por qual motivo a reclamante foi afastada. Nesse caso aqui, lá do TRT5, a pergunta que poderia ser feita é: boa noite, Sandra. A reclamante foi afastada do balcão por qual motivo? Porque essa funcionária, ela ficava ali, ela era recepcionista, ela ficava na frente. Ela recepcionava esses clientes. Ou seja, por qual motivo ela saiu dali? O que aconteceu? Qual foi a necessidade? Havia alguma orientação verbal ali ou escrita quanto ao peso desses funcionários? Quando essa pessoa foi, o empregado, quando ele vai, antes de ele ser contratado, tem lá algo que ele assina, precisa ser mantido o peso tal, XYZ? Qual foi o motivo repentino dessa mudança de função dessa pessoa aqui, por exemplo? Tá? Essas perguntas, elas não são estáticas, elas não são engessadas, até porque a rescisão indireta de cada um é uma coisa. A gente tem que fazer... Por que perguntar isso para o preposto? Porque se esse preposto estiver despreparado, não for um preposto que realmente saiba o motivo, ele pode dizer não sei, pode trazer um motivo nada a ver. Isso ali só vai corroborando a sua tese, tá? Para testemunha, você pode chegar lá, você presenciou... Até a gente estava conversando sobre isso um pouco antes. Você presenciou ali a fulana, a reclamante, sendo chamada por apelidos, ou você ouviu algum comentário sobre o corpo dela? Isso acontecia na frente de quem? Como ela ficava ali? Como ela era aparente como ela se sentia? Porque às vezes a pessoa fica calada, fica muda, aí fica cabisbaixa, né? Fica sentida, tá? Houve algum tipo de situação em que ela foi exposta, humilhada ali na frente de outros funcionários, de clientes? Essas perguntas, gente, são sempre relacionadas ao quê? Porque eu sempre falo, na rescisão indireta, se você está atuando pelo reclamante, não fique querendo inventar a roda. Atente-se a comprovar as alegações da sua inicial, tá? Comprovar aquilo que você falou. É a mesma coisa. Você tem um cliente
que acabou saindo dali, estava procurando já outro emprego, porque ele já não aguentava mais aquela situação. E aí vai, pede demissão e coloca lá na cartinha de demissão que ele pede aquele desligamento porque ele está indo para outro lugar. Que afinal de contas não quer se indispor ali com a empresa, não quer dizer o real motivo. E aí depois esse funcionário entra com um pedido de demissão, dizendo que na verdade ele pediu demissão não foi porque ele tinha conseguido um outro emprego, mas sim pelas humilhações que ele passava, ou talvez pelo trabalho que ele exercia, que ele sempre precisava estar ali trabalhando além do horário da jornada dele contratada. Tá? Seja lá por qual for o motivo, aí ele vem trazendo isso. Como é que vai ser comprovado se aquela pessoa fez a carta de próprio punho dizendo que era para outro emprego? Ela vai precisar confirmar tudo isso. Então, quando essa pessoa chegar lá na sala de audiência, seja essa audiência conciliação inicial ou instrução, muito provavelmente o juiz, independentemente do tipo de audiência, vai perguntar: fulana, por qual motivo o senhor ou a senhora saiu da empresa? Essa resposta, ela tem que estar alinhada exatamente com o que o seu cliente te falou, tá? Meu marido chegou. Meus cachorros latindo, gente, peraí. Tem que estar alinhada exatamente com aquilo que ela te informou. Ou seja, se ela te disse que era porque o trabalho era estressante, porque ela era assediada, porque ela era chamada de gorda, porque ela era chamada de feia, porque ela era chamada de magrela, seja lá qual for o motivo, esse motivo precisa estar ali na ponta da língua do seu cliente, porque senão essa rescisão indireta não vai ser configurada, tá? Não tem essa coisa, porque o juiz não me perguntou exatamente isso, porque eu fico meio me sentindo mal de responder. Não, você tem que falar para o seu cliente. Se você não respondeu que você veio me fazer queixa, veio me queixar, você não vai conseguir essa rescisão indireta, ou seja, você não vai conseguir receber esses valores que você precisa receber, tá? Essa nulidade desse pedido de demissão. Então, é importante isso, gente, frisar para o seu cliente, que ele precisa levar para o juiz, o juiz precisa sentir a raiva ou a angústia que você sentia da empresa naquele momento, quando aquele funcionário, aquele preposto te chamava daquela forma, chamava o seu cliente daquela forma, ou tratava ele daquela forma, tá? Então, isso precisa ficar muito caracterizado. Vocês precisam conversar com o cliente de vocês sobre isso. O Felipe colocou assim: a função do depoimento é fazer gol contra caso não bata com a inicial ou defesa. Exatamente, Felipe. Por quê? Você, quando está pelo reclamante, precisa confirmar os fatos narrados na inicial. E você, quando está pela reclamada, precisa confirmar aqueles fatos da defesa. Ou seja, você não precisa ficar buscando... eu quero rebater, eu quero comprovar que aquilo que a empresa está falando não é verdade. Não. Você precisa comprovar que aquilo que você diz é verdade. É isso que você precisa pensar, tá? E o que não pode, gente? Ali faltar na petição inicial de vocês. Que é o outro ponto que eu disse que eu ia trazer aqui para vocês. Na petição inicial, os fatos narrados ali com clareza temporal. Ou seja, totalmente ali, desde o início, tá? Precisa ter um início, meio e fim. Não é começa do final, começa do fim, vai pro meio, do meio volta pro início. Tem que ter ordem cronológica. Eu me lembro, quando eu ainda era estagiária, eu tava no acho que era no 7º período, tá? E aí, que eu saí, eu estagiava na defensoria. No 7º período, eu fui para escritório particular. E aí, eu me lembro perfeitamente. Aline, vai lá fazer uma inicial assim, assado. Não era trabalhista não, tá, gente? Era um caso de família. Eu amo direito de família. Aí, eu peguei, comecei a escrever. Quando ele olhou, ele falou assim: mas vem cá, qual é a tua dificuldade com a cronologia? Porque cada hora você tá num lugar e, além de tudo, parecia uma nota musical, né? Porque eu não tinha nenhuma... A minha formatação era toda de qualquer jeito. E ali eu aprendi que a gente precisa tudo contar em ordem cronológica, porque é mais fácil para quem tá lendo aquela inicial conseguir entender como que acontecia. Mas é sem encher linguiça, gente. É sempre ali de modo que vocês tragam de modo objetivo o que aconteceu, para que o juiz e qualquer pessoa que esteja ali consiga compreender, tá?
Então, vocês vão trazer ali, chegou uma mensagem, eu não consigo, né, gente? Chega uma mensagem que eu acabo me distraindo. Desde o início ali, os fatos, eles precisam ser narrados com clareza temporal, ou seja, com cronologia, de forma clara que qualquer pessoa entenda. E eu sempre digo, vai fazer uma inicial, faz lá, ó, uma ementa, tá? Como se fosse uma ementa. Acabou? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz, tarará. Antes de você começar a qualificar, cria ali uma ementa, coloca quais são os pedidos principais, tipo rescisão indireta, horas extras, intervalo, coloca ali, tracinho, porque o juiz vai bater o olho e já sabe sobre o que você está falando, tá? Boa noite, Jorge, seja muito bem-vindo. Aí você vai pegar, vai trazer ali desde o início todas aquelas humilhações que o seu cliente sofria, até o agravamento daquela situação e o pedido de demissão que ele fez, tá? Esse pedido ele acabou rescindindo ali o contrato, que o termo técnico correto seria essa rescisão que ele fez do contrato, tá? E em seguida você vai destacar ali as hipóteses legais dessa rescisão indireta, ou seja, você vai trazer os fundamentos legais. Primeiro você traz os fatos, depois você traz ali, fazendo como é que se diz? Você vai conjugar, né? Você vai trazer o porquê você precisa, qual é o seu direito ali. É pelo artigo 483, nesse caso aqui, da gordofobia que ela sofria na clínica médica, está enquadrado nas alíneas B e E, que é aquela questão do ato lesivo que ela sofria, tá? E qual é a linha B aqui, que de cabeça a pessoa não lembra não, gente. Eu sou um ser humano, não sou robô não. Tratado pelo seu empregador com rigor excessivo, tá? Isso tudo é importante vocês colocarem ali. E os pedidos corretos. Eu quero o quê? O reconhecimento dessa rescisão indireta, pagamento das verbas como se fosse com pedido com uma dispensa imotivada, tá? Danos morais, em caso de ser ali, eu pediria, não dano moral, pediria um assédio moral em caso de haver ali humilhação reiterada, que no caso aqui em si aconteceu. Verifica se no caso do seu cliente também haverá, tá? Por quê? Uma coisa vocês precisam ter. Se você pedir dano moral, o juiz entende que é daquela forma. Se você pede um assédio moral e ele entende que não seria enquadrado num assédio, mas sim num dano, ele dá. Ou seja, quem pede mais pode ganhar o menos, tá? Mas se você pede dano moral e não é um caso simples de dano moral, o juiz vai falar, não, isso aqui não é caso de dano moral. Entendeu? Então é melhor a gente pedir o mais para poder ganhar o menos, se for o caso. A anotação ali na CTPS, justamente como se ele tivesse sido dispensado imotivadamente, e a entrega do TRCT com todas essas verbas reajustadas, corretas ali, tá? Pode ser um aditivo, se essa pessoa já recebeu, por exemplo, pediu ali, olha, enviou a cartinha, não vou comparecer mais a partir de tal dia, esse meu cliente, a empresa foi lá e fez como se essa dispensa tivesse sido esse pedido de demissão fosse pelo meu cliente, tá bom? Aí agora o que eu fui lá e pedi nessa ação? Eu pedi que fosse revertido esse pedido de demissão em dispensa imotivada diante de todos os descumprimentos contratuais que aconteceram. No meu caso, foi porque trocaram fizeram uma transferência de horário sem motivo algum, tá? E ali eles já tinham fornecido um TRCT, mas em seguida eles forneceram o quê? Um TRCT complementar com essas outras verbas que foram pagas depois que foi reconhecida essa causa que o empregador gerou, ali dando causa àquele pedido de demissão dele, tá? E os requerimentos de provas, vocês vão juntar os documentos, vão indicar as testemunhas. Uma coisa, outro dia veio um colega me perguntar assim, o Signor, prof, eu preciso juntar desde a inicial ou da defesa o rol de testemunhas? Não, você não precisa. Inclusive, eu dou uma dica aqui extra para vocês. Peticionem, se vocês precisarem, o juiz determinou ali que apresente o rol de testemunhas, ou então a notificação dessa testemunha precisa ser pelo 455 do CPC, ou pelo acho que é 852H travou aqui, gente? Não. 852H da CLT, que diz
Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento. É esse aqui? Não. Pera lá. 852H, parágrafo 2º. As testemunhas, até no máximo 2 de cada parte, comparecerão à audiência independente. Então, se for pelo 455 ou pelo 825, parágrafo que eu não vou me lembrar agora de cabeça, o 455 diz o quê? Que a parte precisa comprovar aquele convite da testemunha e juntar no processo 3 dias antes, até 3 dias antes da audiência. Então, muita atenção a isso. Se ele pedir assim, o que você vai fazer? Junta, mas em sigilo. Por quê? Você vai evitar que aquelas testemunhas possam ser contactadas, possam ser coagidas, se porventura estejam trabalhando ainda no local. Coloque em sigilo. E aí, vai chegar no dia da audiência, as suas testemunhas estarão lá. Você já pede para que elas saiam cientes, para você não perder essa prova, tá? Muita atenção a esses 2 passos que eu acabei de falar. Isso são dicas, assim, de ouro. Não fazer a juntada do rol de testemunhas sem sigilo, porque você vai ter aquele efeito surpresa, e também requerer, quando aquela testemunha comparecer, se essa audiência, porventura, for partida, ou seja, não for instruída naquele dia, que você requeira que ela saia ciente daquela audiência. Que negócio de ciente é esse? Você vai falar, não, excelência, eu tenho testemunha lá fora, eu gostaria de dar ciência a ela acerca da próxima audiência, tá? Ou seja, ela vai entrar, vai dar os dados e o juiz já vai informar, olha, no dia tal a senhora deverá comparecer aqui, sob pena de multa, sob pena de condição coercitiva, e aí o juiz vai falar na hora. Ou seja, ela já vai ter anotado. E aí, se porventura essa testemunha não comparecer lá no dia da audiência, nessa outra audiência, o juiz vai ter que adiar e você não perde a sua testemunha, tá? Então, gente, a gente já está aqui no finalzinho. O que você vai requerer de prova? Juntar os documentos, indicar essas testemunhas em sigilo e já requerer de antemão o depoimento pessoal da parte contrária, seja você pelo reclamante, você vai pedir o depoimento da reclamada, esteja você pela empresa, você vai pedir o depoimento do reclamante e informar que você tem testemunhas, se for o caso de testemunhas, tá? Se só for prova documental, você vai informar que não, só se trata de prova documental. Prova documental seria aquele caso que o Felipe trouxe sobre ausências de recolhimento desse FGTS, tá? Atraso de salário, a empresa juntar esses comprovantes de pagamento. Então, gente, deixa eu beber água aqui. Então, se você... A gente já está chegando ao fim aqui da nossa live. Se você, advogado, não quer se sentir ali... Vocês gostaram da live? Comentem aqui o que vocês acharam, tá? Vocês não precisam se sentir perdidos diante dessas situações assim complexas. Eu sempre trago um caso... busco essas decisões que saem assim, bem diferentes, mas são diferentes, porém acontecem o tempo todo, né? É raro, mas acontece muito, é tipo isso. Justamente para que vocês tenham aqui soluções para o caso de vocês possam pegar com mais segurança esses clientes. Ah, não, eu tenho segurança sim porque eu assisti aquela live. Dá para vocês assistirem novamente, dá para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem aqui, lembrando que é por pouco tempo que eu deixo disponível aqui para vocês, tá? Mas pelo menos até semana que vem ela vai estar disponível, vocês conseguem assistir. Ou seja, vocês não precisam se sentir perdidos diante dessas situações como essa de gordofobia, que a pessoa era ameaçada ali, se ela não perdesse peso, que ela seria demitida, a ponto dela se sentir tão coagida que ela pediu demissão. Tá? Então, muita atenção com isso. Então, existe ali estratégia e existe um caminho, tá? Já entrem no Clube dos Advogados Estrategistas. Georgia, Ricardo, Felipe, Elaine já estão lá no nosso grupo de WhatsApp, na nossa comunidade, o Clube dos Advogados Estrategistas. Lá vocês recebem toda semana casos práticos que eu trago aqui para vocês. Vocês sabem o que eu vou falar aqui no dia, o que vai acontecer. A análise de audiência que acontece na quarta-feira, o link só é disponibilizado lá, tá? Amanhã eu estarei com vocês aonde? No YouTube. Então estejam lá dentro do WhatsApp, da nossa comunidade, para que vocês possam fazer parte.
clica, ó, no link da bio, digita aqui clube, tá? Que o robozinho vai mandar para vocês o link. É só clicar ali e vocês já vão entrar nesse grupo. E o último pedido que eu faço: salvem a live, compartilha com colegas advogados, tá? E já me conta. Que legal, que bom. Deus te abençoe, professora, é uma mãe. Muito obrigada, excelente live. A Georgia aqui colocou, que bom que eu consegui atingir, tá? Muito, muito importante essa informação que vocês trazem aqui. Que bom, fico muito feliz com isso. Então já salva, compartilha. Se estiver assistindo gravado, ó, já vai ali e curte. Ou saiu aqui, eu já vou pegar e já vou disponibilizar para vocês. Já curte ali a live para que o algoritmo possa entregar para mais colegas, tá bom? E me conta, vocês já pegaram algum caso de rescisão indireta? Com pedido de rescisão indireta? Ou essa questão que a pessoa pediu demissão e queria, e você fez esse pedido de nulidade da dispensa, que aí convolaria nessa rescisão indireta, ou seja, o empregador deu uma causa para aquele pedido de demissão? Coloquem aí para mim. Se estiverem assistindo gravado, já escreve aqui embaixo. Boa noite, Evandre. Essa live vai ficar disponível, vai ficar gravada. Assista, porque olha, tem muita coisa boa aqui. Quem ainda não adquiriu o Kit Start, também o link tá na bio, tá? A Damares, que é minha aluna, ela colocou aqui, live ótima, inclusive sobre essa orientação da ciência. É uma sacada muito boa. Exatamente. Para quê, gente? Para evitar que ocorra ali algum tipo de alegação de abandono por essa empresa, tá? Fique com Deus. Damares tá pedindo para eu olhar o WhatsApp. Vou olhar, Damares. Menina, tem assim uma tonelada de mensagem. Eu vou olhando de baixo para cima, tá? Mas pode deixar que eu vou olhar assim. Qualquer coisa, coloca lá no grupo se for algo assim urgente, porque quando eu às vezes não consigo responder imediatamente, os colegas vão se ajudando, tá? Mas se não, eu vou chegar na sua mensagem para poder responder. Gente, um beijo, fiquem com Deus, boa noite e até amanhã.